A manhã desperta devagar, derramando luz âmbar sobre o rosto sereno de um homem de 68 anos. Entre os dedos, um copo rubi escuro vibra suave, como se carregasse dentro dele o coração de uma fogueira antiga. Ele inspira o ar fresco do amanhecer, mas atrás do sorriso, lateja a memória de noites em que o corpo não respondeu ao apelo do desejo. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Pergunte a si mesmo, será mesmo a idade que decreta esse encolhimento do prazer ou um bloqueio bioquímico que o cotidiano deixou passar despercebido? A ciência hoje descreve o óxido nítrico e os polifenóis como chaves mestres que acordam células endoteliais adormecidas, pequenas fechaduras que controlam o fluxo vital de sangue, oxigênio e sensações. É neurociência emocional e espiritualidade prática caminhando lado a lado. Quando a mente afrouxa a culpa e o corpo volta a pulsar no ritmo certo. E a semente desta receita brotou na história de um ex-militar que, depois de 20 anos de disfunção silenciosa, encontrou na feira livre os aliados para reconquistar seu leito, sua identidade e sua paz. Hoje ele brinda ao amanhecer com o copo rubi na mão. Nos próximos minutos você vai descobrir por que e como esse gole pode também reacender o fogo que ainda arde aí dentro. Talvez você conheça esse silêncio, a frustração que não se confessa, o receio de tocar num tema que parecia resolvido décadas atrás. O espelho mostra um homem experiente, mas por dentro lateja a pergunta que não cala. Será que o meu prazer expirou junto com a juventude? Não, não expirou. Ele apenas foi acorrentado por fios invisíveis, artérias cansadas, hormônios distraídos, medos que costuram vergonhas. Nada disso diminui quem você é. Apenas conta uma história que ainda pode ser reescrita. Durante anos disseram que a pressão alta faz parte da idade, que é normal perder força ali embaixo, que a virilidade se esvai como a água de um poço antigo. Mas a verdade é outra, mais complexa e, ao mesmo tempo, mais libertadora. O que muitos chamam de envelhecimento inevitável é, em muitos casos, um curto-circuito bioquímico escondido sob a pele. Lá dentro, a enzima INOS, responsável por produzir óxido nítrico, e o gás que permite a vasodilatação e o fluxo de sangue nos corpos cavernosos, começa a falhar silenciosamente. E com ela, falha a resposta que você espera do seu corpo. Pense num poste de luz antiga, com fiação velha. A energia ainda tenta passar, mas os fios estão enferrujados, mal conservados. A luz pisca, hesita, depois se apaga. Não é que a lâmpada quebrou, é que a corrente não chega mais como antes. Assim também são suas artérias penianas, ainda vivas, ainda capazes, mas comprometidas por microdanos, por inflamações sutis, por noites mal dormidas que sobrecarregam seu sistema nervoso e afogam o corpo em cortisol. O hormônio do estresse crônico, que encurta os vasos, sufoca os nervos e deixa tudo mais difícil sem explicação aparente. Acordar sem pulsação, sem aquela firmeza espontânea do início do dia, muitas vezes não tem nada a ver com testosterona baixa. É déficit de óxido nítrico. É a linguagem do seu corpo tentando avisar que algo no sistema elétrico interno está falhando. E esse aviso não vem com dor nem com febre, vem com silêncio, com ausência de resposta, com um tipo de vazio que só quem já sentiu conhece. Mas o mais importante aqui não é o que falhou, é o que ainda pode ser reativado. As conexões ainda estão lá. A estrutura ainda está de pé. Só precisa de novas faíscas, novos comandos, novas mensagens químicas. E isso começa com algo simples. Entender que seu corpo não desistiu de você. Ele apenas está pedindo ajuda de um jeito que ninguém nunca te ensinou a ouvir. Existe um estímulo que poucos homens maduros conhecem, mas que age como um microchoque no sistema nervoso. A capsaicina, presente na pimenta caiena. Ela é capaz de despertar os receptores TRPV1, que funcionam como sensores térmicos do corpo, ativando uma cascata de reações químicas. Essa ativação libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, que ilumina o caminho do desejo e prepara o corpo para uma ereção mais firme e consistente. É um efeito dominó. A dopamina sobe, o desejo se acende, a resposta física se fortalece. Mas é preciso respeito e equilíbrio, porque uma dose errada pode provocar refluxo e acabar com o clima antes mesmo de começar. Uma pitada é suficiente para acordar esses receptores sem irritar o corpo. Homens que evitam o picante perdem até 15% da vasodilatação que poderia ser potencializada após as refeições, e uma perda silenciosa que interfere diretamente na vitalidade sexual. Essa pequena chama desperta mais do que o corpo. Ela reacende a conexão com a sensação de ser inteiro,
vivo e desejado. A pimenta caiena, assim, não é só um tempero, é um convite para reconquistar a potência que a idade não apagou, apenas adormeceu. E esse despertar começa na língua, passa pelo sangue e chega até o coração. A bebida natural que reacende a potência masculina após os 60 não é só uma mistura qualquer, é uma sinfonia de ingredientes cuidadosamente combinados para ativar o corpo e a mente. Um dos protagonistas dessa receita é a pimenta caiena, que adiciona um toque de fogo e vida ao copo. Sua capsaicina, substância ativa da pimenta, funciona como um microchoque térmico que desperta receptores especiais na pele e nas mucosas, chamados TRPV1. Essa ativação não é apenas física, é um sinal químico que corre pelo corpo, desencadeando a liberação de dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao desejo. Quando você toma essa bebida, sente um leve calor, uma sensação viva que desperta o sistema nervoso, como se o corpo recebesse um comando para se reerguer. É uma ativação sutil, mas poderosa, que ajuda a abrir os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Esse aumento no fluxo sanguíneo é fundamental para que a ereção aconteça de forma firme e duradoura, mas a dose é um detalhe que não se pode ignorar. Uma pitada da pimenta é suficiente para garantir o efeito sem causar desconforto ou refluxo, que poderiam prejudicar o momento. Essa medida fina transforma a bebida em um ritual que combina prazer e cuidado, entregando ao corpo o estímulo que ele precisa, sem exageros. Ao beber essa mistura, você está estimulando não apenas o corpo, mas a mente, aquela parte que às vezes desacelera e se entrega à autocrítica e ao medo. É a dopamina voltando a circular, renovando o desejo e preparando você para experiências que talvez parecessem distantes. Essa bebida é um convite para reacender o fogo, que apesar da idade, nunca se apagou. A bebida que transforma o despertar do corpo e da mente tem uma receita simples, quase artesanal, mas com efeitos profundos que ultrapassam o sabor. Começa com a beterraba fresca, aquela raiz vermelha que traz consigo as betalainas, pigmentos poderosos que impulsionam o fluxo sanguíneo. Você vai precisar de 1 ou 2 fatias médias, lavadas e picadas para extrair o máximo de nutrientes. Em seguida, entra o limão, que não está ali só para dar sabor. O suco fresco desse fruto é rico em vitamina C, que protege os nitritos da beterraba contra a oxidação precoce, garantindo que as moléculas cheguem vivas até suas artérias. Esprema meio limão dentro do copo ou do liquidificador. Não se esqueça de coar para evitar o excesso de polpa que pode incomodar. Agora o segredo que faz toda a diferença: a pimenta caiena em pó. Uma pitada, nada mais que isso, suficiente para ativar os receptores térmicos sem causar desconforto. Essa dose fina é fundamental, porque o corpo responde a esse estímulo como um sinal de alerta positivo, liberando dopamina e acelerando a vasodilatação, mas sem irritar o estômago ou provocar refluxo. Para suavizar o sabor terroso da beterraba e equilibrar a picância, uma pequena porção de maçã é adicionada. A doçura natural da fruta cria uma base agradável, tornando o suco fácil de beber e até prazeroso. Raspas de chocolate amargo, com no mínimo 80% de cacau, são o toque final, estimulando a produção de oxitocina e acalmando a mente. O ritual acontece sempre pela manhã, em jejum, com cerca de 200 ml da bebida, preferencialmente resfriada, 30 minutos antes da caminhada ou de qualquer atividade física leve. Esse tempo dá espaço para que os compostos atuem nas células endoteliais e preparem o corpo para o dia. É um gole que desafia o tempo, um convite diário para reacender o que parecia apagado. Existe um componente discreto, quase secreto, que completa essa bebida e faz dela um ritual poderoso: o chocolate amargo, com pelo menos 80% de cacau. Ele traz a teobromina e o magnésio, aliados silenciosos que relaxam a musculatura lisa do corpo, incluindo os vasos sanguíneos, sem causar aquele sono que tantos temem. É um relaxamento que não apaga, mas acalma, como a pausa certa em uma sinfonia intensa. Além do efeito físico, o chocolate atua na psicologia masculina de forma profunda. Muitas vezes, a dificuldade na vida sexual não está só no corpo, mas na mente que insiste em julgar, em antecipar falhas, em construir um cenário de fracasso antes mesmo do jogo começar. O chocolate amargo ajuda a silenciar essa voz autocrítica, tornando o corpo mais receptivo aos estímulos, como uma equipe de pit stop que trabalha unida para acelerar a vitória, cada segundo importando. A combinação com uma técnica simples de respiração, inspirar contando até 4, segurar por 2, expirar lentamente por 6,
potencializa o efeito, reduzindo o adrenal stress que paralisa e prejudica o desempenho. A mistura do cacau com esse ritmo respiratório é como um comando para o corpo. Relaxe, esteja presente, permita que a energia flua. Esse toque final não é apenas sabor, é um convite para acolher o corpo e a mente, dando espaço para que a potência retorne com força, mas também com equilíbrio. Porque potência verdadeira é também respeito, respeito ao seu tempo, às suas emoções e ao seu próprio ritmo. A bebida que você vai preparar não tem sabor de remédio. Ela é uma experiência que envolve o paladar, o corpo e a mente, equilibrando camadas que se complementam e se fortalecem. A base doce natural surge da união da beterraba com a maçã, dois ingredientes que mascaram o gosto terroso e robusto da raiz vermelha, transformando o suco em algo agradável e convidativo. Essa combinação traz o melhor dos dois mundos. Nutrientes poderosos, sem o amargor que muitos evitam. A camada pungente aparece na pimenta caiena, dissolvida no suco de limão. Essa mistura ativa os capilares e desperta a circulação, funcionando como um despertador para os vasos, sem sobrecarregar o sistema digestivo. A leve acidez do limão ajuda a equilibrar o ardor da pimenta, entregando frescor e energia ao ritual da manhã. O toque final de prazer vem das raspas de chocolate 80% cacau, espalhadas por cima ou misturadas delicadamente. Esse ingrediente não apenas suaviza a bebida, mas estimula a produção de oxitocina, o hormônio do vínculo e da conexão, via paladar, um gesto simbólico que conecta o momento do cuidado consigo mesmo ao prazer genuíno. O ritual diário consiste em 200 ml desse suco, consumidos em jejum, sempre resfriado, pelo menos 30 minutos antes da caminhada ou qualquer atividade física leve. Esse intervalo permite que os compostos atuem nas células do endotélio, preparando seu corpo para se mover, sentir e viver com mais potência e presença. É mais do que uma receita. É um convite para você reencontrar seu corpo como aliado, para redescobrir o prazer que está aí, esperando para ser despertado. Depois de preparar e tomar essa bebida com tanta atenção, muitos homens cometem um deslize que compromete todo o esforço: adicionar mel ou consumir cafeína logo em seguida. O mel, apesar de ser natural e doce, pode cristalizar os polifenóis poderosos da beterraba e da pimenta, reduzindo em até 40% a absorção desses nutrientes essenciais. É como construir uma ponte e, no último passo, bloquear o caminho com pedras soltas. A cafeína, especialmente aquela do café expresso ou das bebidas instantâneas, é outra armadilha silenciosa. Seu efeito antagonista sobre a vasodilatação pode durar até 90 minutos, abafando o impacto positivo da bebida na circulação sanguínea. Além disso, a combinação de picos de insulina provocados pelo açúcar do mel com a cafeína aumenta o SHBG, uma proteína que sequestra a testosterona livre, reduzindo sua disponibilidade para o corpo. Isso significa menos energia, menos desejo e menos controle. A solução simples para esse erro é esperar pelo menos 45 minutos após o suco antes de consumir qualquer bebida com cafeína. Melhor ainda se for água com gás e limão, que ajudam a manter a vasodilatação ativa sem interferir na absorção dos nutrientes. Esse cuidado faz toda a diferença para que o corpo mantenha sua testosterona ativa, o hormônio que, mais do que potência física, representa autonomia, força e controle na maturidade. Não é só o que você toma, mas como você organiza o seu ritual. Cada detalhe conta para que o prazer e a vitalidade caminhem juntos, sem interrupções invisíveis que sabotam sua energia. Observar as mudanças no corpo pode ser uma fonte poderosa de motivação, mas é preciso equilíbrio para não cair numa armadilha de ansiedade e cobrança excessiva. Um sinal simples e revelador do progresso é o chamado indicador do travesseiro. Aquelas ereções involuntárias ao despertar, que indicam que as artérias estão respondendo, mesmo durante o sono. Se você começa a notar que isso acontece pelo menos 3 vezes por semana, é um sinal verde para o que está acontecendo no seu corpo. Outro parâmetro é o tempo até alcançar a rigidez plena. Muitas vezes, um corpo desacostumado pode levar até 6 minutos para responder plenamente, mas com o uso constante da bebida e os cuidados recomendados, esse tempo pode reduzir para 3 minutos em média. Essa mudança é silenciosa, mas significativa, e mostra que a circulação está melhorando e que a comunicação entre mente e corpo está se restabelecendo. Além dos números e sinais físicos, o relato do parceiro ou parceira é um termômetro emocional importante.
Notar uma mudança na energia, no interesse e na presença durante os momentos íntimos reforça que o progresso vai além do desempenho técnico. Ele está na conexão, na vontade renovada, na confiança que volta a pulsar. Porém, é fundamental respeitar os limites do corpo. Se surgir dor, formigamento ou qualquer desconforto, é um convite para ajustar a dose da bebida ou buscar orientação médica personalizada. Essa atenção não é fraqueza, mas sabedoria. Reconhecer o próprio ritmo é parte do caminho para recuperar o controle e o prazer. Medir o progresso não é uma obsessão, é uma celebração discreta das pequenas vitórias que, somadas, transformam sua vida. É um diálogo constante entre você e seu corpo. Um convite para escutar, sentir e crescer junto. Há um inimigo oculto que age sem alarde, mas que consome a vitalidade de muitos homens com mais força do que qualquer doença diagnosticada. Esse inimigo é o silêncio. O silêncio diante da dúvida, o silêncio diante da vergonha, o silêncio diante do medo de já não ser mais o homem que costumava ser. Homens que já foram força da família, líderes no trabalho, braços firmes na construção da própria história, de repente se veem calados diante de um espelho que não responde mais com firmeza. Sentem o desejo adormecer, a ereção falhar, a intimidade esfriar, mas não falam, não por falta de vontade, mas por medo, medo de parecerem fracos, medo de não serem mais desejados, medo de que, ao abrir a boca, descubram que estão sós nessa estrada. E é nesse silêncio que a potência se esconde, porque a potência não começa no pênis. Ela começa na autoestima, começa na liberdade de dizer algo está mudando e eu quero entender. Começa no direito de falar sobre prazer sem medo, sobre corpo sem culpa, sobre sexo sem riso forçado ou vergonha escondida. Quando você escolhe romper esse silêncio, ainda que seja em pensamento, dentro do seu próprio quarto, com uma xícara na mão e o coração inquieto, algo já começa a se transformar. A química muda, a energia muda, o corpo começa a entender que pode confiar de novo, que há espaço para se reconectar, porque o que sabota a potência de um homem maduro não é a idade, é o isolamento emocional, é o tabu, é o peso de décadas carregando expectativas que nunca couberam no corpo real de um homem que sente, ama, deseja, mesmo depois dos 60. E aqui neste espaço, neste vídeo, neste momento, o silêncio não tem mais poder. O que fala agora é o seu corpo. E ele ainda quer ser escutado. Potência não é um luxo reservado aos mais jovens. Ela é, na verdade, um marcador vital da saúde da circulação e do vigor que sustenta sua autonomia. Cada gole dessa bebida é uma pequena vitória invisível, um ato silencioso de afirmação da sua força, da sua resistência, da sua capacidade de viver e sentir plenamente, mesmo diante dos desafios do tempo. Essa é a verdadeira conquista. Quebrar o ciclo de vergonha que te cala e reivindicar seu direito ao prazer, à vida, ao controle sobre seu corpo. Ao aceitar o convite de testar essa receita por 14 dias, você está dando um passo real, um gesto concreto de cuidado e respeito consigo mesmo. Registrar suas manhãs, observar as mudanças no espelho e na conexão com o seu corpo é mais do que um simples acompanhamento. É um processo de reencontro e reconstrução. É o corpo voltando a se reconhecer, a se acolher, a pulsar com confiança e desejo. Não se trata de provar nada para o mundo, nem de competir com expectativas externas. Trata-se de recuperar, para você mesmo, o direito de sentir, viver e celebrar cada instante de sua vitalidade renovada. Esse brinde ao futuro do seu prazer é um ato de coragem, de amor próprio e de sabedoria. É a voz que diz: eu me respeito, eu me valorizo, eu sou inteiro. E assim, a cada manhã, o seu corpo responde. E você finalmente se permite viver com a força e o prazer que sempre mereceu.